Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Note isso que temos aqui. Porque o Senhor Jesus nasceu nesse mundo aqui, e para quê? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E podemos dizer, ele salva. A Bíblia mostra que ele salva perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Mais para frente, depois do livro dos Atos, Romanos, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 1. 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos,
me apareceu também a mim como a um abortivo. 2 Coríntios agora. Próximo livro, segunda carta de Coríntios 6. E 2. Porque diz, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, o tempo, temos aqui o tempo aceitável e o dia da salvação. E diz ali, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje, Deus ainda está salvando. Hoje é o dia em que o pecador pode ser salvo. O Senhor Jesus não voltou ainda. Pode voltar hoje, antes da meia-noite, até antes de terminar essa reunião. A Bíblia nos ensina que já a vinda do Senhor está próxima. Ele prometeu de voltar para buscar cada pessoa salva. Ele fez essa promessa com os seus discípulos, alcançando, abrangendo todos os salvos. Ele prometeu de voltar para nos buscar e levar para a casa do Pai. Ele vai voltar. Então é por isso que o assunto da salvação é um assunto de mais urgência. Outras coisas de urgência, quem sabe, pode deixar de lado. Mas esse assunto não dá para deixar. Por 2 motivos, pelo menos. Nós não temos nenhuma garantia de vida, nem o salvo. A Bíblia diz, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Ninguém tem certeza do dia de amanhã, nem velho, nem novo, nem criança. Não temos certeza. E já a vinda do Senhor está próxima. Ele pode voltar hoje. Se Ele viesse esta noite, vamos dizer, à meia-noite, como é que fica no seu caso? Você vai com Ele? Sim. Você já recebeu Ele? Já tem essa experiência quando um dia você compreendeu que nos seus pecados você está sem Ele. A Bíblia diz, sem Cristo. Só está em Cristo aqueles que o receberam um dia. Teve um momento, uma reunião, uma ocasião mesmo em casa ou no trabalho. Lá em Itatiba, no sul,
Tem um irmão que foi salvo na roça trabalhando, João Ricardo. Ele é um professor lá há muitos anos. Ele conta como ele foi salvo. Ele ouvia o evangelho com vocês. Estava preocupado e queria ser salvo e não sabia como. Ele diz que estava lá numa coivara, não sei se todos sabem o que é isso. Uma coivara. Um mato que foi derrubado e queimado. Ele está juntando lenha, empilhando lenha, todo encarvoado. Naquele tempo eles costumavam queimar, hoje é proibido queimar. E teve um momento que ele parou perto de uma pedra, pensando nesse assunto, mas eu preciso ser salvo. Eu quero ser salvo. E ali mesmo ele recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador dele. Ele compreendeu que a morte de Cristo na cruz e o sangue derramado foi por causa do pecado dele. E o nosso também. Mas o interessante foi que teve aquele momento quando ele recebeu Cristo. Este é o segredo. O pecador que se salva é aqueles que recebem. É aquele que recebe Cristo pela fé, pelo ouvir da sua palavra, compreendendo que como está nos seus pecados, está em perigo de perecer. Pois se a morte apanha o pecador sem a salvação, fecha os olhos para esta vida e abre no inferno. Deus não quer isso para ninguém. Por isso, ele mandou o seu filho. Se Deus não se importasse comigo e você, Deus não tinha mandado o seu filho, o seu único filho no céu. A Bíblia nos diz o seu unigênito filho, o filho do seu amor, aquele que sempre esteve com o Pai por toda a eternidade, por quem tudo foi criado e a quem Deus entregou tudo nas mãos dele, foi esta pessoa que veio nesse mundo para nos salvar, mas só se salva, escute bem, ouvinte, só se salva o pecador arrependido que recebe ele como seu Salvador. Está compreendendo? É isso aí. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala do tempo aceitável. Meus ouvintes, nós temos hoje um tempo aceitável. Quando você está ouvindo a verdade. Hoje eu falei com um jovem senhor, convidei ele. Ele disse, eu frequento a igreja ali, e eu e meu irmão temos fazendo um curso bíblico. Tentei explicar para ele que a maior necessidade de cada pessoa é a salvação. Pode fazer curso bíblico, pode fazer estudo bíblico, mas se nunca reconhecer o seu pecado e a sua necessidade de Cristo, nunca recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, morrendo vai para o inferno com todo o conhecimento bíblico e da Bíblia. O segredo está aí, meu ouvinte. Aqueles que recebem Ele como seu Senhor e Salvador, tal pessoa salva, entra de posse da vida eterna,
a garantia do céu, seja pela morte, ou seja, pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Tem gente que, olha, a gente vai se salvar, mas lá no fim da vida, ou quem sabe, depois da morte. A Bíblia nunca fala que a pessoa pode ser salva depois da morte. Você, para viajar para o exterior, você tem que comprar a passagem, passaporte, tudo direitinho, tudo na mão, em dia e preparado. Ninguém vai embarcar num avião sem isso aí. Sem esta documentação na mão, carimbado, assinado, ninguém vai viajar, vai ficar. Pois é, a nossa partida nesse mundo aqui, meu ouvinte, sem isso aí, ou seja, sem Cristo, ninguém vai para o céu. Pode ser aqueles lá do altar, ninguém vai. Cada pessoa salva, ele tem esse documento. A Bíblia até diz que ele é selado. Olha aí, selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. A garantia, o penhor, a garantia da salvação. Você tem isso aí? Quem sabe a pessoa que tem o Espírito Santo não anda aí gritando que nem louco aí. Não. O Espírito Santo é paz, é silêncio. O Espiritismo sim tem barulho. Então, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora, o dia da salvação é agora. Está compreendendo? É agora. Você nunca vai ler que amanhã é dia de salvação. Nunca! Você vai ler sim. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Eis aqui agora o dia da salvação. Nós temos lido hoje do anúncio para Maria, José, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que coisa preciosa! Que milagre foi esse? O milagre dos milagres, meu ouvinte. Deus enviar o seu Filho a este mundo. Aquele que sempre existiu. O eterno Filho do eterno Deus. Deus, ele é chamado ali Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Um dia esse Deus se manifestou nesse mundo na forma humana, mas como foi que Deus providenciou tudo isso? De que forma? Nós lemos ali. Por meio de uma virgem, o nome Maria, uma moça salva. Entendendo? Salva, noiva de José, um moço salvo, justo. Da onde nasceu o Filho de Deus.
concebido pelo Espírito Santo. Não vamos entrar em detalhes, mas eu estava pensando, para você compreender, sabe, ouvinte, que Deus lhe ajude a compreender essas verdades, que isso alcance o seu íntimo, o seu coração, porque há tanta confusão nesse mundo. Que você compreenda qual foi o grande propósito de Deus se desfazer do seu filho por um pouco de tempo. E logo ele voltou, depois de 30 e poucos anos, voltou. O mesmo que nasceu nesse mundo e andou aqui, o mesmo corpo, se encontra a mão direita de Deus Pai, e foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Mas a finalidade dele ter vindo, diz aqui, e ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, em resumo, o que Cristo veio fazer nesse mundo? Veio para salvar o seu povo. Em primeiro lugar, nós sabemos o povo de Israel, aonde ele nasceu. Mas depois da sua morte, ele mandou pregar o Evangelho, essa mesma mensagem, a todo mundo e a toda criatura. Chegou no Bom Diário Gaivota. Um dia eu ouvi essa mensagem também em Cachoeirinha. Outros aqui também. Irmãos viajaram 12, 14 mil quilômetros para trazer essa mesma mensagem que se encontra nesse livro sagrado. A mesma mensagem que o apóstolo Paulo e Pedro pregaram em Jerusalém, em Roma. O que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo? Veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ouvinte, ele faz uma pergunta para você pensar e não precisa responder para mim. Para você ter o perdão dos seus pecados, perdoado, mais do que isso ainda, justificado, santificado, idôneo, pronto para entrar no céu, aonde está a sua confiança? Em quem você vai sair desta reunião confiando? Eu sei que tem gente que confia no padre, confiou que contou o pecado para o padre ou para o pastor, está confiado porque faz isso, faz aquilo. Não, a minha pergunta é, meu ouvinte, aonde está a sua confiança? Se for fora de Cristo, meu amigo, desista de tudo isso. Pedro chamou, é uma vida vã. É uma crença em vão. Não tem fundamento. É uma casa construída na areia. Na hora de enfrentar a mão fria da morte, não tem Cristo. Ah, mas aqueles que receberam Cristo, já ouvimos essa noite o que o Senhor Jesus falou. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém tira da minha mão. Olha aí, o salvo pode enfrentar a morte, com certeza. Eu vou estar com Cristo, porque eu aceitei Ele, eu confiei nele, eu recebi Ele um dia, e posso contar como foi. Quem sabe essa noite alguém aqui pode contar depois dessa experiência.
né? Porque as pregações é para isso. Sim, meu ouvinte. Ele veio para perdoar os pecados do seu povo. Sabe, todos nós somos criatura dele. Mas para ser salvos, precisamos confiar nele. Porque as suas criaturas pecaram contra ele. Já lá no início, os nossos pais pecaram contra o seu Criador. E o pecado vem de geração a geração, de pai para filho, e assim por diante. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecador precisa voltar-se para Ele, para Cristo, e receber Ele pela fé. A Bíblia diz: quem crê nele, quem recebe Ele, é dado o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Sirva-se de Cristo. Por que não? Por que não? A Bíblia nos ensina que em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. E em nenhum, o apóstolo Pedro, que falou palavra inspirada pelo Espírito Santo, e em nenhum outro há salvação. Judeus rejeitou o Senhor Jesus, mas Pedro foi franco em dizer para eles: e em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Eu espero que você entenda hoje e que você receba Cristo como teu Senhor e Salvador.